Glórias a Deus. Bom dia, povo de Deus. Que Deus possa abençoar a vida dos meus irmãos. Louvado seja Deus nesta manhã. Louvado seja Deus. Que pela misericórdia de Deus nos encontramos aqui. Somos gratos a Deus. Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos nesta manhã uma passagem que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 21. Aleluia. Marcos, aleluia, fala a respeito de um homem, louvado seja Deus, chamado de Simão Cirineu, aleluia. Um personagem, aleluia, ocular, louvado seja Deus, que presenciou, aleluia, a crucificação de Jesus, aleluia, ajudando a carregar a sua cruz. Diante de um contexto, louvado seja Deus, a qual este personagem, vindo da cidade de Cirene, Simão Cirineu, Cirineu não significa que seja o seu sobrenome. Cirineu é uma cidade de Cirene que fica ao norte da África, louvado seja o nome do Senhor, a 1.600 quilômetros de Jerusalém. Aquele homem, louvado seja Deus, a palavra de Deus diz que em Marcos capítulo de número 15, versículo 21, para não ficar somente nas minhas palavras, louvado seja Deus, diz: E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo, que levasse a cruz. Louvado seja Deus. Diante deste episódio da crucificação, louvado seja Deus, a qual Jesus, aleluia, ali diante dos soldados romanos ali, indo para o Gólgota, aleluia, um monte chamado Monte da Caveira, louvado seja Deus, ele indo ali na via dolorosa, aleluia, foi quando partiu aquele homem da sua cidade de Cirene, louvado seja Deus. Havia naquela época 3 tipos de festas, era a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa e a festa do Pentecostes. Os judeus naquela época, eles tinham que escolher uma dessas festas, aleluia, para a cerimônia da purificação dos seus pecados. Esta cerimônia era feita, aleluia, com um cordeiro, aleluia, era imolado, louvado seja Deus, espargido o seu sangue sobre o altar, aleluia. Eles imolavam o cordeiro, pegavam pelas patas ali, aleluia, traseiras do cordeiro, giravam em sentido fuso horário 7 vezes, aleluia, e aquele sangue espalhava pelo altar. E então ali o sacerdote, louvado seja Deus, pegava uma planta chamada de isopo. Esta planta é uma espécie de uma planta como se fosse uma esponja. Ela absorvia o sangue, aleluia, e era salpicado o sangue do cordeiro sobre as vestes. Aleluia, louvado seja Deus, daqueles homens que entravam, aleluia, com vestes brancas. As vestes não poderiam ser sujas, as vestes tinham que ser brancas, não poderiam ter manchas, louvado seja Deus, para aquela cerimônia no templo. E então, louvado seja o nome do Senhor, aquele homem, louvado seja Deus, partindo ali, se despedindo, creio eu, aleluia, ali da sua família, dizendo: minha filha, aleluia, meu filho Alexandre, meu filho Rufo, aleluia, porque a palavra de Deus disse que ele vinha de um campo, louvado seja Deus. Acredita que ele era um agricultor. O versículo, aleluia, fala muito pouco, mas fala relativamente aquilo que é necessário. Que ele tinha 2 filhos que se chamavam Alexandre e Rufus, e tinha a sua esposa, que não é citado nomes, louvado seja Deus. E então ali aquele homem, se despedindo da sua família, partiu cerca de 1.600 quilômetros, que levaria cerca de 40 dias no mínimo para que ele pudesse chegar a Jerusalém a pé. E então aquele homem tinha toda uma preparação, todo um projeto, aleluia, toda uma trajetória, louvado seja Deus, toda uma preparação para aquela grande cerimônia de purificação do pecado, a qual aquele homem chegava no templo, o sangue era aspergido sobre as suas vestes, e ele retornava, aleluia, para a sua casa, dizendo para a sua família, aleluia, que ele tinha recebido o sangue do cordeiro. Mas diante desse episódio, Jesus, aleluia, com um propósito, louvado seja Deus, acredito na vida daquele homem, louvado seja Deus, que tinha planejado, que tinha um projeto, louvado seja Deus, mas sabemos que os propósitos do Senhor, aleluia, nas nossas vidas, é o que é o certo, o que é o correto, louvado seja Deus, é aquilo que o Senhor tem para nós, mas isso só pode acontecer a partir do momento que entregamos nossas vidas e fazemos com que o Senhor faça a sua vontade nas nossas vidas, louvado seja Deus.
E aquele homem ia para aquela cerimônia. Foi quando ele se aproximou da porta de Damasco, aleluia, que dá acesso a Jerusalém. E então ali ele caminhando vestiu as suas vestes de linho puro, fino, adquirido com dinheiro, aleluia, que não era barato, louvado seja Deus, um linho puro, aleluia, louvado seja Deus, uma veste branca, louvado seja Deus. Ele não veio vestido com ela, porque ela poderia chegar com manchas, louvado seja Deus. E então aquele homem, louvado seja Deus, Simão, se vestindo das suas vestes, foi em direção ao templo, quando ele viu um alvoroço, uma grande multidão, louvado seja Deus, e um homem carregando uma cruz. Ali em Jerusalém era normal, aleluia, os ladrões, aleluia, serem aprisionados pelos romanos e serem crucificados. E então ali ele acreditava que era apenas mais um ladrão, louvado seja Deus. Foi quando o soldado romano avistou, aleluia, Simão se aproximando e dizendo: este daí é um judeu. Existia uma lei romana, louvado seja Deus, que toda vez que um soldado romano ou algum romano viesse trazendo alguma carga, algo difícil de se carregar, e ele visse um judeu, aleluia, até mesmo indo num sentido contrário a que ele fosse, ele era obrigado a levar a carga, aleluia, daquele soldado, louvado seja Deus. E então quando o soldado se direcionou a Simão, ele sabia que era necessário, aleluia, obedecer. Mas como diz a palavra, o constrangeiro, quando diz o constrangeiro é porque o obrigaram. Ele não foi ali porque ele queria. Ele sabia que as suas vestes iam se sujar com o sangue daquele ladrão. E ele tinha toda uma preparação para uma cerimônia, aleluia, louvado seja Deus. Você vê que ele se preparou para algo que ele planejou. Mas os projetos de Deus, aleluia, os propósitos de Deus nas nossas vidas é totalmente diferente. E então o soldado obrigando ele ali, Simão, a carregar a cruz de Jesus.